Bom, lá na matéria que eu escrevi essa semana, eu falei assim que acontece muito. O senhor Francisco estava fazendo uma instalação, uma manutenção na fábrica, e ele chegou correndo no departamento de manutenção né, e falou: puxa, caiu o link de fibra. Quando ele foi ver, fazer uma avaliação no link, tinha rompido a fibra ótica. Bom, o que eu vou fazer nessa hora? Bom, se você está num grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é muito fácil, tem várias empresas que têm máquinas de fusão. Mas o seu Francisco está em Carajás, né, a 4 horas de, mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas de Belém, né? Ele está numa mineradora a 4 horas de Belém. E dificilmente ter uma máquina de fusão dentro de uma mineradora, é muito difícil. Então ele vai conseguir fazer uma fusão ou não? Quanto é o tempo de uma mineradora parada? Pode ser o segundo 10 mil reais, né? 1 milhão de reais. Bom, cada processo tem um tempo tem um custo desse processo parado, e que normalmente são milhões de dólares, né? Então o que eu recomendo? O primeiro método que tem menor perda é o fusão. Tudo bem. Só que o que acontece? Eu estou numa área muito longe de uma capital. Então quais são os outro processo que foi desenvolvido na área militar, que eu recomendo, que poucas pessoas utilizam? É a emenda mecânica. A emenda mecânica é um elemento, como eu estou falando, mecânico. Você vai aproximar, né? Na verdade, você vai decapar a fibra. Vou imaginar aqui, você vai decapar a fibra, certo? E você vai unir uma fibra a outra fibra. Vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Você vai unir uma fibra a outra fibra, vai unir. E o processo mecânico, o que você vai fazer? Você vai aproximar uma fibra da outra. Na verdade, você não vai fundir, você vai aproximar um núcleo do outro, né? É um processo interessante, né? Que eu falo que é como se fosse um band-aid, né? É um processo interessante porque que você consegue ter o link no ar em 1 minuto e meio, né? E posteriormente a isso, você vai emitir uma ordem de serviço, vai fazer a concorrência na sua empresa, né? E vai chamar a empresa que ganhou a concorrência para fazer essa fusão definitiva, né? Que o processo de emenda mecânica não é um processo definitivo. Bom, isso evoluiu, né? E as empresas, pela evolução da utilização do cabo óptico, da fibra, né? Nas residências, que a gente fala que conhece como Fiber to the Home, o que acontece? Esse processo evoluiu muito. E várias empresas, né, que são citadas nesse artigo técnico 2, né, né, dentre elas, a Leviton, Corning, Simon, Amp, Panduit, entre 3M, entre outras, elas o que? Elas desenvolveram um conector chamado conector pré-polido, ou seja, pré-polish. Qual que é o problema de um link óptico? Sempre é a preparação desse conector, né? Por quê? Sempre tiveram os processos manuais, que você fazia o polimento com vários tipos de lixa, com adesivo, né? E você acaba mudando a forma do conector, né? E no momento que você vai emitir essa luz, você tem uma grande perda desse polimento. Então que as empresas, observando isso, a evolução, desenvolverem um conector pré-polido, ou seja, a ponta do conector, vou pegar até um para vocês verem. A ponta do conector, né? Ela já está polida, já está pronta para usar. Só que a parte traseira, o que você vai fazer? A fibra que vem do campo, você vai decapar a fibra, você vai deixar a fibra, como a gente fala, nua, né? E através do equipamento chamado cada empresa tem seu nome, né? Tem FastCam, OptiCam, Unicam, né? Esses três é o FastCam, né? Unicam da Corning, o OptiCam da Panduit, né? Basicamente o que eu conheço, o que eu já usei, né? É a da Panduit, né? Empresa que é uma das empresas que eu passei, né? Como engenheiro, que eu trabalhei nessa empresa. E no caso do OptiCam é muito interessante, com um sistema, um ferramental
como eu estou mostrando aqui, no ferramental de 200 milímetros, né? Você vai fazer essa conectorização, né, em 3 minutos e meio. E o que é interessante, você vai poder reutilizar o conector até 2 vezes. Então isso é um ganho no campo, né? Que você não vai jogar fora. Bom, qual que é a vantagem da conectorização? A vantagem é o seguinte, isso eu lembro num projeto, uma aplicação que eu fiz para uma mineradora. Você tem uma máquina de pátio, ou você tem um equipamento que hoje ele está na posição A, amanhã ele vai estar na posição B, e daqui 3 meses vai estar na posição C. Se eu tenho uma fusão, por exemplo, no momento que eu vou pegar esse painel e mudar de lugar, eu vou ter que cortar a minha fibra e refazer essa fusão. A vantagem da conectorização, vou mostrar nesse exemplo, é o seguinte. Supondo-se que aqui é um painel. Aqui é um painel de uma máquina. A máquina mudou de lugar. O que eu vou fazer na conectorização? É muito fácil. Eu só vou pegar, tirar o conector, proteger o conector, né? Proteger o conector com essa tampa aqui. Vou proteger o conector, certo? Eu sou conector desprotegido, então vou pegar essa tampa, proteger o conector, certo? Proteger e vou levar o equipamento até o ponto B. Depois que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cabeamento, vou ativar novamente com o cabo, fazer a ativação, ou seja, eu não rompi o cabo, não precisei quebrar, né, romper para fazer uma emenda. Eu vou trabalhar, né, com cordões, né, cabos óticos, links, por exemplo, de 2 km, né, de 1 km, dependendo da aplicação, né. Isso é muito importante, porque a conectorização, ela leva a uma flexibilidade para campos industriais, né?